Opa! Olá, graças a Deus. Coisa boa é poder estar aqui falando no nome do Senhor. E hoje um dia especial, né? Especial porque eu estou falando da palavra do Senhor, mas também estou na casa da minha enteada, casa nova. Nós estamos inaugurando essa casa, trazendo para esse lugar a palavra de Deus, que nós cremos que é tudo aquilo que todas as casas, que todos os lares estão necessitando nos dias de hoje. E eu louvo a Deus porque essas portas se abriram. E quando as portas se abrem para aquele que está levando a palavra de Deus, aí então a própria salvação, o próprio Jesus, ele vai chegando no local. E aí, meu irmão, essa casa eu tenho certeza que nunca mais ela será a mesma. Assim aconteceu em várias casas por onde Jesus passou. Uma das casas que ele entrou foi a casa de Zaqueu. Meu Deus do céu, a casa de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Nem a casa, nem muito menos ele, porque a casa dele foi transformada. Talvez até as mobílias mudaram de lugar depois que Jesus entrou lá. Mas a maior mudança aconteceu na vida dele. Que mudança radical! E é por isso que Jesus disse: hoje a salvação veio para essa casa. E é assim que vai acontecer, porque é assim que o Senhor faz. Quero louvar a Deus pela vida de cada um daqueles que emprestar um pouquinho do seu tempo, para poder ouvir um pouco dessa palavra que eu tenho como uma reflexão. Mas antes de estar falando da palavra do Senhor, nós vamos estar adorando a Deus com louvores. Vamos estar engrandecendo o nome do Senhor. Como sempre, eu vou estar tocando, a minha esposa vai ficar nos bastidores com a minha enteada ali, e elas vão estar nos ajudando nesse louvor. E se você souber aí do outro lado, então louve junto. Se você não souber, louve junto, ninguém está vendo mesmo, não é? E vamos glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus. O nome da música é Quero Conhecer Jesus, né? Você tem essa vontade? Você tem esse desejo? Então é hoje que nós vamos conhecer Jesus. Graças a Deus. Diga, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Calma aí que a gente chega lá. Meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu pagaria.
quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. De novo. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Agora parece que o sinal voltou. Não, mas isso não tá pra mim, não. Graças a Deus. Então vamos ao que interessa. Eu dei esse intervalinho aí para que o sinal voltasse, para que quando eu falasse você pudesse me ouvir. Essa é a intenção. Então, como eu sempre tenho dito, na maioria das mensagens que eu tenho ministrado, a maioria das pessoas, elas têm a Bíblia como um todo, esse conjunto de livros, com 66 livros, eles têm a Bíblia como sendo a palavra inefável de Deus. Alguns dizem que ela fechada, ela não tem nenhum tipo de serventia, mas que quando ela está aberta, ela é a boca de Deus falando com a gente. Bom, eu tenho dito que eu acredito naquilo que está escrito na Bíblia. E é claro, eu acredito pela fé, pois eu não vivi nessas eras passadas e tudo mais. Eu vim bem depois, mas pela fé, eu acredito no que está escrito aqui. Porém, eu olho para a Bíblia de uma forma diferente. Eu acredito que a palavra de Deus está contida na Bíblia, mas que é a palavra de Deus e que não toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém sim a palavra de Deus. E para os nossos dias atuais, eu também entendo que muito do que está escrito aqui no Velho Testamento, ele não serve mais para a gente. Ele caiu em obsolescência, se transformou em algo obsoleto. Mas existem muitas coisas que estão aqui no Antigo Testamento que ainda serve para nós, que ainda está em vigência, que ainda está em validade. É claro que quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos, então, através do discernimento, entender o que no Antigo Testamento ainda é válido e o que no Antigo Testamento não é mais válido.
Porque se nós não trabalharmos a Bíblia dessa forma, nós faremos uma confusão daquelas. Porque se você for tentar cumprir todas as Escrituras, mais o Novo Testamento, as Escrituras sendo o Antigo Testamento, você vai acabar caindo em contradição. Porque tem muitas coisas que estão escritas aqui atrás, que no Novo Testamento está dito por Jesus que não é mais assim. Sendo assim, você corre um risco muito grande de estar fazendo coisas que estão escritas aqui atrás e de achar que está agradando a Deus, obedecendo a Deus, e você vai estar simplesmente se transformando em um ente rebelde, que não entendeu absolutamente nada. Pois bem, eu acredito que tudo que está escrito aqui na Bíblia como um todo, tudo isso é para que a gente venha ter conhecimento do nosso Deus e a ação do nosso Deus na história. Como Deus agiu quando chamou Abraão e quando ele fez de Abraão uma grande nação, a forma como Deus trabalhou a ideia da criação, mostrando que o nosso Deus, ele existe antes da própria criação. Isso é tudo muito maravilhoso. Então, eu acredito em tudo isso. Porém, eu acredito que muito do que está escrito aqui atrás, ele serve apenas para nós como um conteúdo histórico, para que a gente venha a ter noção, conhecimento da história. E mais ainda, eu acredito que tudo que está escrito aqui atrás serve como exemplo para nós, que hoje abraçamos a fé e que dizemos então ser filhos de Deus. Eu consigo perceber, olhando no Antigo Testamento, a forma como os povos antigos viviam. Tanto os povos que eram pagãos, como aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. A forma como eles tratavam a vida, a forma como Deus transmitia a palavra até eles, a forma como eles trabalhavam aquela palavra em suas mentes e aquilo que eles praticavam. E aí, quando eu começo a ver a história dessas pessoas, eu começo a aprender com os pagãos a não cometer tantas loucuras quanto eles cometiam. Eles eram capazes de pegar os seus próprios filhos e sacrificarem os seus próprios filhos buscando alguma benevolência, algum favor de um suposto Deus dos quais eles diziam crer, já que eles criam em muitos deuses. Havia um Deus para cada situação e para cada ocasião, não muito muito diferente dos nossos dias. Eles cometiam coisas bizarras, absurdas. Quando eu começo a ver o povo de Deus, que já não é considerado um povo pagão, mas um povo que foi separado, escolhido, eu vejo loucuras acontecendo também. Eu poderia dar exemplos aqui. Quando os anjos foram visitar Sodoma, aonde Ló morava, sobrinho de Abraão, e foi anunciar que Sodoma iria ser destruída. O que se diz é que a perversidade dos moradores daquela cidade era tão grande, que eles quiseram pegar os anjos, porque os anjos eram formosos, e eles queriam fazer sexo com os anjos. Tamanho era a perversidade. O que se diz é que Ló, já naquela época trabalhando a ideia da hospitalidade, recebendo os anjos em sua casa e dando honra a eles, e não querendo ver aquela situação das quais iria constranger os próprios anjos, então ele, para aplacar aquele desejo incontido daqueles homens, completamente pervertidos e cheio da malignidade, ele oferece as suas 2 filhas que eram donzelas e virgens, dizendo: senhores, por favor, deixa os meus hóspedes em paz, eu dou as minhas filhas a vocês. E aí eu pergunto a você que está me ouvindo, será que você faria uma coisa dessa? Meu Deus, isso parece ser tudo muito absurdo, ninguém faria isso. Mas Ló, naquela época,
ele colocou isso como sendo uma opção para aqueles moradores, dos quais ainda rejeitaram. Veja como os camaradas eram pervertidos. Então isso é só uma das cenas, das muitas que estão escritas aqui, como um sacerdote que, vendo a sua esposa, que de alguma forma foi molestada e morreu à sua porta, ele esquartejou o corpo dela e foi mandando um pedacinho delas para cada lugar, para cada tribo. E eu fico me perguntando, meu Deus, o que é isso? Isso está contido aqui na Bíblia. A nível de conhecimento histórico, tudo bem, mas não como algo que eu possa praticar. Ou você ainda pratica essas coisas? Não. Então aqui eu aprendo com os erros daqueles que cometeram erros, eu aprendo a não errar, porque eu vejo o que aconteceu com eles como consequência. E eu aprendo com acertos daqueles que acertaram. E aí então eu vejo o resultado, e aí então o que eu faço? Eu procuro seguir o mesmo exemplo. Ou seja, tudo que está escrito aqui, o que diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, está escrito para ensino nosso. É para o nosso ensino. Isso serve para abrir os nossos olhos, descortinar os nossos olhos, para nos tirar de uma realidade tão primitiva. Estamos vivendo numa época de tecnologia, avanço da ciência e assim por diante. Mas nunca se viu tanta incredulidade. Nunca se viu um povo tão entristecido, tão angustiado, tão depressivo, como se vê nos nossos dias. Porque nós estamos evoluindo do lado de fora. Mas no que diz respeito ao lado de dentro, nós estamos em plena decadência. Nós estamos, infelizmente, nos deteriorando. Isso no sentido literal da palavra. As pessoas que viveram no passado, há quem diga que viveram melhores do que nós estamos vivendo. É uma época que nós chamaríamos a época da aparência. As pessoas vivem de aparência. Porque parece que viver de aparência dá algum tipo de status. Mas Jesus não te chamou para viver de aparência. Ele te chamou para você viver e andar em verdade. Viver a verdade e andar em verdade. É por isso que o convite foi: siga-me, e você encontrará para a sua alma, alívio para os seus dias, consolação para o seu espírito. Você vai encontrar um lugar de descanso. Mas as pessoas ainda continuam sem entender muito bem isso e estão seguindo um monte de gente. E já perderam Jesus de vista há muito tempo. E a minha intenção aqui é apresentar Jesus para você. Por isso que o louvor era: eu quero conhecer Jesus. Sendo assim, eu quero que vocês leiam comigo o que está escrito lá em Levítico. Eu quero ler um texto de Levítico para vocês verem como que era lá atrás. E veja se isso cabe para os nossos dias depois da entrada de Jesus. Eu já tentei dizer isso 1 milhão de vezes, essa eu acho que vai ser a 1000ª, e aí, mais uma vez. Vamos ver se funciona hoje. Se não funcionar, nós vamos tentar a 1002ª vez, e assim nós vamos até você não aguentar mais ouvir. Porque vai chegar uma hora que você vai me entender. E aí, meu irmão, nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Levíticos, capítulo de número 24. Eu quero ler a partir do versículo de número 10. Eu poderia escolher qualquer texto aqui, mas eu vou escolher esse. Veja como é que se tratava esse assunto no passado. E depois vamos ver o que Jesus diz. Veja se tem como você viver tudo que está aqui na Bíblia. Vamos ver se dá para viver? Se tem como você pregar dizendo viva assim, porque no Antigo Testamento era assim. E é o que nós vamos aprender aqui agora. Levíticos capítulo 24 está escrito assim. Está falando sobre o castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de um israelita e de um egípcio saiu para o meio dos israelitas no acampamento, e houve uma briga entre um israelita e entre um camarada do Egito. Veja, uma briguinha, está rolando ali, como acontece muito nos nossos dias. O filho da israelita, ele blasfemou
o outro com o nome de uma maldição. E então o levaram até Moisés. O nome da sua mãe era Selonite, parece nome de enfermidade, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Versículo 13 está escrito assim: então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Pega aquele que blasfemou, que brigou e falou uma palavra de maldição. Veja que se isso fosse aplicado nos nossos dias, eu e você estaríamos lascados numa hora dessa. Nós já teríamos sido amarrados há muito tempo lá atrás e já não estaríamos nem aqui para contar a história, não haveria nem poeira da gente. Mas enfim, olha só: leve-o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Olha, e não era para orar. Nos nossos dias a gente coloca a mão para orar, né? Quando o cara blasfema, mas naquela época não era assim. Você vai colocar a mão na cabeça dele e a comunidade toda o apedrejará. Olha só. Meu Deus, o cara blasfemou, uma briguinha que teve, ele se irou, falou uma palavra de maldição, amarraram o camarada sem dó, sem misericórdia, desceram pedra no camarada, e não foi pouca gente fazendo isso não. E aí atiravam pedra no camarada. E aí, diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. Olha só, se isso fosse estar em vigor nos nossos dias, não ia ficar ninguém vivo. A comunidade toda o apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome do Senhor terá que ser morto. Qualquer um vai ter que morrer. Olha só que loucura. Versículo 17. Se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. Meu Deus, não sei. A gente fica falando de pena de morte. Isso já existia lá, naquela época lá. Executou, vai morrer. Isso te faz lembrar do olho por olho, dente por dente? É isso mesmo. Essa é a realidade que os antigos viviam. E eu vou dizer para você por que não funcionou. Quem matar um animal fará restituição vida por vida. Se alguém ferir o seu próximo deixando-o defeituoso, assim como ele fez, será feito a ele. Ou seja, se eu furar o teu olho e você ficar cego, então alguém vai ter que vir e furar o meu olho também, e eu ficaria cego. Imagina se isso tivesse em vigor para os nossos dias. Meu Deus do céu, nós estaríamos andando só os pedacinhos, não é? Como num filme de ficção. Aí ele continua dizendo mais ainda: fratura por fratura. Se você fez uma fratura no cara, você vai ter uma fratura. Quebrou o braço dele, vamos quebrar o seu também. É assim. Olho por olho, dente por dente. Assim também será feito. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para estrangeiro e para natural da terra. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento, o apedrejaram, e os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Agora, o interessante é que todas essas leis que nós estamos vendo aqui na Bíblia eram leis bem mais antigas do Código de Hammurabi. Meu Deus do céu, se nós fôssemos falar desse assunto, nós precisaríamos de tempo para isso. Mas enfim, a maioria das pessoas dizem: não, aqui nessa Bíblia está a palavra de Deus e ponto final. Não sabem quem foi que fez a Bíblia, quem escreveu os livros da Bíblia, como que foi feito o processo daquilo que seria considerado canônico e não canônico, inspirado e não inspirado. Porque existem outros livros que também contam histórias que são verdadeiras, mas que não foram incluídos no canon sagrado, porque não passaram por aquela questão do trabalho de elucubração que eles fizeram na época. Um trabalho que foi afinco durando muitos anos. Foram, se eu não me engano, mais de 100 anos para se fazer esse trabalho, para que isso pudesse chegar até mim e até você. Mas se você nunca ouviu falar do Código de Hammurabi,
seria legal você pesquisar e você vai encontrar isso sendo uma lei já bem antiga da qual esse pessoal vivia. Mas enfim, eu estou só mostrando aqui o que havia como lei no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, nós chegamos em João capítulo 8, e alguém vem até Jesus para dizer, olha, a lei de Moisés diz que alguém que é pego em adultério tem que ser apedrejado. Está escrito aqui, está escrito mesmo, é verdade. E aí, Jesus, o que você diz? Aí Jesus olha e diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz, cadê os teus acusadores, aqueles que procuram a tua morte? Eles não fizeram nada. Ela disse assim para Jesus, eles foram todos embora. Jesus falou, olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Aí quando você vê essa realidade trazida por Jesus, não é que Jesus está contradizendo o que foi dito, é que Jesus está trazendo uma nova maneira de enxergar e de tratar a vida. Porque o olho por olho, dente por dente não funcionou. Eu falei que eu iria falar e vou falar sobre esse assunto agora. Por que não funcionou? Porque violência só incita a violência. Você está entendendo? Todas as vezes que você tenta resolver algo usando medidas radicais e drásticas como essa, então você nunca vai conseguir manter a ordem, muito pelo contrário. É assim que aconteceu na época antiga e é assim que continua acontecendo nos dias de hoje. Então Jesus vem mudando de uma forma radical a realidade daquilo que foi dito aos antigos, dizendo hoje nós vamos tratar a vida com amor. Se o camarada quebrar a tua cara, ao invés de você quebrar a cara dele, você simplesmente vai orar por ele. Você não vai resistir mais ao perverso. Muito pelo contrário, Jesus vai ensinar isso em Mateus capítulo 5, nós já vamos chegar lá. Ou seja, tudo isso que está aqui atrás não funcionou. Nem funcionou como uma forma de justiça e de punição, porque ao invés de inibir o mal, isso só fazer com que o mal aumentasse. Porque a ideia da lei é inibir o pecador para que ele se sinta limitado pela lei que foi criada para que ele não cometa erros, para que ele não venha sofrer as consequências. Mas hoje nós temos leis, não temos? Se o cara roubar, tem um país, eu acho que é a China, eles cortam a mão do cara. Se ele roubar de novo, cortam outra mão. E se você for parar para analisar, mesmo eles cortando as mãos, os caras continuam roubando. Não adianta. Nos Estados Unidos tem a pena de morte, e mesmo tendo a pena de morte, eles continuam cometendo os crimes que são passivos de morte. Então você veja bem que não resolve. Então olho por olho e dente por dente hoje, se tivesse em vigor, todos nós estaríamos cegos e banguelas. Olho por olho e dente por dente. Todo mundo sem dente e todo mundo cego. Essa é a realidade. Você está entendendo? Por isso, meu irmão, deixa essa realidade para lá. E vamos comigo dar um salto para o Novo Testamento. Mas antes de chegar lá, eu quero ler mais algumas coisas com você, ainda em Levítico. Vamos lá, só voltar algumas folhinhas. Vamos para Levíticos capítulo de número 19. E eu quero mostrar para você que o nosso Deus, ele não mudou. O nosso irmão Josué, ele disse para mim, olha, Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e o será eternamente. E eu concordo com ele. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Mas quando diz que Deus não mudou, está falando sobre o caráter, a integridade de Deus. Está falando daquilo que Deus é, como esse ente emanado do poder. O nosso Deus, ele não muda, ele é amor. E isso tem a ver com Deus, porque Deus é amor, é a realidade de Deus. Quando diz que Deus não mudou, nós não podemos traduzir isso como Deus não mudou, aquilo que ele fez no passado ele tem que continuar fazendo hoje. Não, tente interpretar isso como atributos que são de Deus, que faz parte da persona de Deus, da identidade de Deus. É por isso que nós podemos confiar no Senhor. Em Malaquias 3,6 ele diz, porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois destruídos. Percebam que os filhos de Jacó, relacionado às tribos de Israel,
não são destruídos, e ele diz, porque eu não mudo. Perceba que o não mudar de Deus tem a ver com a misericórdia e o amor, tem a ver com esse atributo que está em Deus. Esse atributo que está em Deus tem que estar em mim, tem que estar em você. Eu acho que está começando a ficar bem entendido isso, mas calma aí, não terminou, nós vamos chegar lá. Ainda bem que eu estou na casa da minha enteada e qualquer coisa dá para dormir aqui. E a gente pode continuar. Glorificado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 19 de Levítico, então veja comigo o que o próprio Deus ele vai trazer como lei. Veja se não é amor. O que Deus trata o tempo todo tem a ver com o amor ao seu próximo, o cuidado, o zelo, tem a ver com essa questão do acolhimento, da aproximação, da questão da ponte que une e da união. Tudo que passa disso é procedência do maligno, não tem nada a ver com a realidade de Deus. Então vamos ver aqui em Levíticos capítulo 19 e veja esse amor de Deus escancarado aqui no livro de Levíticos. Eu quero começar a ler do versículo de número 9. E aí eu digo para você, isso está em vigência, porque tudo isso tem tudo a ver com o que Jesus nos ensinou, com o que Jesus fez. Então quando eu leio o Antigo Testamento, o que se parece com Jesus, fica. O que não se parece com Jesus, eu não tenho nenhuma dificuldade de abrir mão. E eu digo para você, perdeu a validade. Então, vamos lá ao que está escrito. Versículo 9. Olha o que ele diz. Quando vocês fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades, até os cantinhos, sabe? Você está colhendo, não vá até o cantinho, deixa o cantinho lá, sobrando alguma coisa no cantinho. E veja o porquê, olha. Quando vocês fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades, até os cantos da sua lavoura. Nem passe 2 vezes pela vinha. Olha só, por que ele está mandando não passar 2 vezes na vinha? Porque se você esqueceu alguma coisa lá, deixa lá. Agora vamos entender o porquê ele está mandando deixar lá. Veja só. Aí ele diz, olha, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. As espigas que estão caídas, deixa lá. Não passem 2 vezes pela vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixa-nas para os necessitados, para o estrangeiro, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, não colham tudo, não passem 2 vezes, não vá até os cantos, deixa alguma coisa ainda lá para ser colhida, aquilo que caiu e que é sobra, que ficou no chão, não pegue, não ajunte, deixe lá, porque vai vir alguém necessitado, vai vir alguém que é estrangeiro. Veja que o amor de Deus aqui é pelo estrangeiro, é pelo necessitado, é por todos. Então veja isso sendo manifestado aqui e está em vigor para os nossos dias. Versículo de número 11, ele diz, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Percebam que essa lei de Deus tem a ver com o meu próximo, com amor, com essa coisa que eu tenho em relação a esse sentimento ao meu próximo, de cuidado com ele, em questão a olhar para ele como um ente como eu. Por isso que Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas vamos lá, ele continua dizendo, não jurem falsamente pelo nome, profanando, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam e nem roubem o seu próximo, tá vendo? Não oprimam o seu próximo, nem roube ele. Veja se Deus é amor ou não é. E quando ele fala do próximo aqui, ele não está se referindo somente àquele povo que era a nação dele, isso serve para qualquer um. Não oprima o teu próximo, não faça isso com ele. Olha só que coisa. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Você contratou alguém para trabalhar e fez um acordo com ele dizendo, amanhã eu vou te pagar hoje à noite. Você vai trabalhar para mim à noite, eu estou te pagando. Você vai receber. E aí quando chega a noite você não paga. O que ele está dizendo aqui, olha, não oprimam nem roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Se você fez o acordo com ele que iria pagar hoje, paga hoje.
porque há uma necessidade. Você veja o cuidado de Deus até mesmo com essa questão do trabalho em favor daquele que está sendo subordinado. Se ele fez a parte dele, o que o Senhor está dizendo é: faça a sua também. Não oprimam nem roubem. Versículo 14: não amaldiçoem o surdo. O cara é surdo, não amaldiçoem ele só porque ele não pode ouvir. Meu Deus do céu, tem tanta gente que faz isso, né? Talvez você seja um deles. O camarada é surdo e você fica zoando com ele, já ele não pode ouvir mesmo, né? Ele está dizendo: olha, não faça isso. Pelo amor de Deus, olha, não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço na frente do cego. O cego está vindo, poxa, ele é cego, você não coloca obstáculo no caminho do cara, ajude ele. Veja se isso é amor ou não é. E aí a gente trabalha a ideia do bullying o tempo todo, né? Até dentro da igreja tem esse negócio de bullying, né? Vamos zoar com o ceguinho, vamos zoar com o surdo, não é assim? Piadas nós fazemos, é assim. Nos nossos dias é essa realidade que nós estamos vivendo, mas não tem nada a ver com o que Deus falou. Mas veja que isso está em vigência, porque tem a ver com o amor ao próximo, porque o que está em vigência a gente não faz, e o que não está em vigência é o que a gente quer fazer. É uma coisa muito louca o que está acontecendo. Mas vamos lá. Ele diz mais ainda no versículo 15: não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Ele está dizendo: olha, você não precisa, porque o camarada é pobre, querer favorecer ele, não. E nem muito menos porque o cara é grande, você vai querer então prejudicar ele. Ele está dizendo: não, haja com justiça. Veja que Deus sempre foi justiça. E a justiça de Deus tem a ver com o amor, tem a ver com o seu próximo. Perceba isso, isso tem a ver com salvação e você precisa entender isso. Vamos lá. Ele diz, olha, no versículo de número 16: não espalhem calúnias entre o seu povo, não levante contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Sabe o que é levantar calúnia? Ele está falando dos mexeriqueiros, das fofocas. Não faça isso. Não espalhe, não semeie contendas, não semeie aquilo que você não tem convicção do que está falando, daquilo que você não ouviu, daquilo que você ouviu por terceiro. É o que mais nós vemos. A maioria dos irmãos que eu conheço diz assim para mim: olha, lá na igreja está uma fofoca tão grande. E é engraçado que é em todas. É em todas, não escapa uma. Ah, mas na sua igreja não tem? Não, eu não tenho igreja, mas se eu tivesse, a minha também estaria cheio. Porque é o que não falta. Não falta. Mexeriqueiro é o que mais tem, que se intermete na vida do outro, não com o intuito de ajudar ele, mas de prejudicá-lo. É por isso que isso é pecado, porque fere o teu próximo, fere o princípio de Deus que tem a ver com a vida, com o amor na vida. Mas vamos lá. Versículo de número 17, esse é bom. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram consequências de um pecado. Não guarde ódio contra o seu irmão no coração. Olha o que ele está dizendo. Algumas versões está escrito assim: não guarde o ódio no seu íntimo. Meu Deus, por quê? Se você guardar o ódio no seu íntimo, primeiro que você está prejudicando você mesmo. E segundo, que você está fazendo isso contra a vida do teu próximo. Você está tentando contra o outro. Ele está dizendo: não fazer. O que eu tenho que fazer? Jesus ensinou. Está em Mateus capítulo 5, versículo 23 em diante. Você se lembra que tem alguma coisa contra o teu irmão? Não permita o ódio se instalar no teu coração. Vá até ele. Se reconcilie com ele enquanto você ainda está no caminho com ele. É o que ele está dizendo. Faça isso. Vá até ele e diga: meu irmão, o que está acontecendo? Com franqueza, o que foi que eu te fiz? Eu pisei na mola com você? Ainda que ele diga: você não me fez nada, mas eu te odeio assim mesmo. Porque o camarada pode ser assim, perverso. Mas até então diga para ele: meu irmão, tudo bem que você me odeia, tudo bem, eu não posso mudar isso, mas saiba que eu oro por você, que eu tenho um amor pela tua vida e que eu espero que você seja transformado pelo poder de Deus. Porque o poder de Deus transforma o homem que sente ódio num homem que seja amoroso e que queira desejar o bem do seu próximo. Porque isso é um dos significados da palavra amor em muitos dos seus significados. Aí no versículo 18, o último, ele diz assim: não procurem vingança, não guardem rancor contra alguém do seu povo. Meu Deus do céu,
Não guardem vingança, é o que mais estão guardando nos dias de hoje. Vingança. Não guarde a vingança não, porque a vingança vai fazer mal para você mesmo. A vingança contra o teu próximo acaba trazendo prejuízos severos para você mesmo. Entenda que o que você faz para ele reflete em você. Por isso, ame o teu próximo assim como você ama você. Se você odiar o seu próximo, é o mesmo de estar odiando a si mesmo, porque vocês são feitos das mesmas essências. Aí ele diz assim, olha, não guardem rancor com o seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, porque eu sou o Senhor. Sabe por que você tem que amar o seu próximo? Porque ele diz, porque eu sou o Senhor. Se ele não fosse o Senhor, então não era necessário fazer nada disso, guardar nada do que ele está dizendo. Porém, agora vamos em Mateus capítulo 5, onde vamos ver o que Jesus fala sobre esse assunto. E aí nós terminamos aqui, para mim poder ir para casa, que eu estou com uma fome terrível. Vamos lá, Mateus capítulo de número 5, e vamos ler a partir do versículo de número 38. Nós vamos ver aqui o Sermão da Montanha, e eu já quero dizer para você que o Sermão da Montanha são os mandamentos do Senhor Jesus para os nossos dias. O Sermão da Montanha, que se inicia no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus, você pode lê-lo, porque você vai ver ali instruções em todos os sentidos que cabem para todos os momentos da nossa vida e que irá nos ajudar na nossa caminhada. O que tiver ali, pode fazer, porque é ensinamento de Jesus para nossas vidas. Mas eu quero ler apenas a parte que fala dessa coisa do ódio contra o seu próximo. Vamos lá, capítulo 5, onde fala-se das bem-aventuranças. Você quer ser um bem-aventurado? Tem que ouvir Jesus. Então vamos lá, versículo 38, ele fala sobre a vingança. Vocês ouviram o que foi dito, eu acabei de ler, para vocês. Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo. Veja, o que foi dito pelos antigos, passado. O que eu digo, presente, atual. É para hoje que aponta para amanhã. Você está entendendo? Então vamos lá. Jesus diz o seguinte: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. O cara é perverso, não resista mais ele. No passado se resistia. Hoje você precisa resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele diz, não resista ao perverso. Olha o que ele vai dizendo, olha. Se alguém ferir na face direita, ofereça também a outra face. Olha só que coisa. No passado, se o cara te desse uma mãozada, você metia outra mãozada na orelha dele. Era assim que funcionava, mas hoje não funciona mais assim, porque violência só incita a violência. E aí ele vai dizer, se alguém quiser processar você e tirar-lhe a túnica, deixa que ele leve também a túnica, a capa e tudo mais. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque quem está te roubando, ele está procurando felicidade naquilo que ele está levando de você. Mal sabe ele que a felicidade que está em você não vem daquilo que você veste, daquilo que você possui, vem daquilo que está dentro de você, que é o reino de Deus. Podem roubar de você roupa, veste, dinheiro, mas ninguém rouba o reino de Deus que está dentro de você. Quando eu descobri isso, meu Deus do céu, isso tudo mudou na minha vida. Vamos lá. Ele diz mais ainda, versículo 41. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que lhe deseja pedir algo emprestado. Tem muita gente que chama a gente de trouxa, de bobo, não é? Mas você está cumprindo o Evangelho. Faça o que o Evangelho está dizendo, é claro, com aquela ideia, de que por fora você tem que ser manso como uma pomba, mas por dentro você tem que ser prudente, tem que ser sagaz por dentro como uma serpente. Você tem que ter aquela malícia, aquele entendimento, aquele discernimento. Por fora, você tem que ser manso como uma pomba. É assim que ele está ensinando. Mas vamos lá. Aí ele diz assim, olha, você precisa fazer, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos do vosso Pai que está no céu. Quer ser filho de Deus? Ame aquele que te persegue, ore por ele.
Porque Deus faz cair o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, a bênção de Deus você achou que era só na sua vida, porque você participa de todos os rituais, de tudo aquilo que ensinaram para você, Mas quem não participa de nada disso, recebe sol também na sua cabeça, recebe chuva também. Não é só você que é abençoado, isso tem a ver com a misericórdia, com a graça, com o favor de Deus. E aí ele diz mais ainda: se vocês amarem somente aquele que vos amam, que recompensa vocês terão? Até os publicanos fazem isso, os pecadores que não temem a Deus, eles tratam a vida dessa forma, mas ele diz, vocês têm que ser diferentes. Só quem é diferente é que faz a diferença. E aí ele vai dizendo mais ainda: e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, portanto sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial de vocês o é. Ele nos convida para nós sermos como o nosso Pai Celestial é. E como é que Ele é? Dotado, Ele é cheio, Ele é pleno em amor. E aí então nós precisamos entender que isso está de acordo com o que eu li em Levítico 19, mas já não está em acordo com aquilo que eu li em Levítico 24. E assim, se você continuar lendo lá o Antigo Testamento, você vai ver que tem muita coisa lá que serve como conhecimento histórico, mas não serve como algo para que eu venha seguir. Porque se eu seguir, ao invés de eu ir para o céu, eu vou direto para o inferno. É assim que funciona. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para terminar, Hebreus capítulo de número 13. E aqui eu prometo que eu vou terminar e vou orar, que a minha enteada já está olhando feio para mim. Hebreus capítulo de número 13. Vamos lá comigo. Brincadeira, minha enteada não está olhando feio para mim não. Ela está fazendo um joia dizendo, vamos para cima, vamos para cima. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 7, está escrito assim: lembre-se dos seus líderes, daqueles que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então percebam que nós temos que observar a vida daqueles que foram líderes, daqueles que pastorearam, a forma como eles conduziram as suas ovelhas, os seus ensinos. E aí nós fazemos isso com discernimento, porque a árvore, a gente conhece ela pelos frutos. Existem hoje algumas pessoas que eu poderia citar o nome aqui, eu não vou citar por ética, mas você vê que é uma árvore que está crescendo em números, está crescendo uma do lado da outra, mas não tem fruto nenhum. A árvore se conhece pelo fruto. Ou a árvore diz que é uma árvore que está plantada em Deus, mas o fruto que dá é um fruto do próprio diabo, não é o fruto de Deus. Então a gente pode julgar o fruto da árvore e não a árvore. Minha luta não é contra pessoas, que isso fique bem claro. Eu oro por pessoas, mas eu estou olhando o fruto, porque muitas vezes estamos nos alimentando disso, e aí vamos morrendo aos poucos. Então ele vai dizendo, olha só, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje, e o será para sempre. Viu da onde que vem esse versículo? Jesus é o mesmo de ontem e hoje, Ele não mudou. Então veja se tudo aquilo que está sendo ensinado para você condiz com aquilo que Jesus ensinou. Porque Ele é o verdadeiro pastor das ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem Ele como pastor. E Ele diz que elas jamais seguiriam estranhos, porque ela sabe discernir a voz de um estranho. Pois bem, Ele diz assim, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Meu irmão, tem muito ensino estranho por aí? Tinha naquela época e hoje aumentou. O que tem de ensino estranhos hoje, o que é um ensino estranho? É um ensino que você desconhece, você não consegue compreendê-lo. Você ouve esse ensino e você diz assim, meu Deus, mas de onde saiu esse ensino? Quando se conhece a palavra de Jesus, o que foi dito por Ele, você diz, não, isso que está dizendo é de Deus, eu sei que é de Deus, eu sei que é de Deus. Mas tem muito ensino hoje que eu fico me perguntando de onde saiu. Eu leio a Bíblia, mas eu não sei de onde saiu. E ninguém me mostra de onde saiu isso. Isso é coisa criada pela mente humana. Assim como todos os acréscimos que foi colocado na lei de Deus. O olho por olho, dente por dente. Porque Deus nunca ensinou olho por olho e dente por dente. Muito pelo contrário. Deus ensinou sempre o amor. O mandamento de Deus sempre foi o amor.
Quando Deus falou, amarás o teu próximo, isso tem a ver com aquilo que Deus criou. Quando ele diz, odiarás o teu inimigo, isso foi acréscimo criado pelo homem. Deus nunca mandou você odiar ninguém. E se você não se convenceu, depois de tudo que eu li aqui, que Deus trabalha em favor da vida. É por isso que ele conta a história do bom samaritano, que foi como exemplo para aqueles que eram religiosos, daquele que entraria no céu. Sabe por quê? Porque ele amou o seu próximo, enquanto sacerdote e levita e assim por diante, ninguém fez nada disso. O que eles faziam era questionar. Meu Deus do céu, onde houver uma vida, meu irmão, você tem que estar ali, tem que ser uma luz, tem que ser um ente de Deus. É assim que tem que ser, é assim que as coisas vão mudar. Você quer ver mudança na vida das pessoas? Então seja uma mudança para a vida delas. Porque muitas delas não querem seguir o nosso exemplo, porque eles dizem, se eu ficar que nem esse aí, eu vou ficar pior do que eu já sou. E isso tem tudo a ver com a realidade dos religiosos que atravessavam mares, iam em lugares distantes, e Jesus diz, vocês iam para fazer um prosélito, uma pessoa convertida, mas quando chegavam lá, faziam uma pessoa 2 vezes mais o filho do diabo. Não, eu não estou aqui para te fazer o filho do diabo. Eu estou aqui para te fazer o Filho de Deus. E é por isso que eu estou te dizendo essas coisas. Meu irmão, guarde a palavra de Jesus. Tudo que está escrito aqui é relevante, mas a maioria das coisas que estão escritas serve como conteúdo histórico, porque o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê. O que se diz no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, a partir do versículo 23, versículo de número 24, é que aquele que ouve as minhas palavras, ele está dizendo as minhas, não é as palavras que foi dita por Moisés, é as minhas, as de Jesus. Aqueles que ouvem as minhas palavras, e eles têm o cuidado de as guardar, no sentido de praticar, a quem eu o assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha, e aí ele diz que desceu as chuvas, os ventos sopraram, os rios, e vieram com ímpeto contra aquela casa, e não aconteceu nada, porque aquela casa estava firmada na rocha. Fundamento. A rocha é Jesus, ele é a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que todo mundo vai tropeçar nela um dia. Meu irmão. E eu estou doido para que essa pedra fique no nosso caminho, porque se ela ficar no nosso caminho e nós tropeçarmos nela, é uma chance grande que nós teremos de ser salvos. Porém ele diz, aquele que ouvindo as minhas palavras e não tem o cuidado de guardar, a quem eu compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí veio os mesmos obstáculos que veio na vida daquele que firmou a casa na rocha, veio naquele que firmou a casa na areia. Porém, o resultado final foi diferente. Significando dizer que o sol e a chuva de Deus vêm sobre justos e injustos, mas a diferença estará naquele dia. Por isso você pode estar gozando de coisas maravilhosas hoje, mas eu digo para você, e naquele dia? Como é que será? Naquele dia. E aí eu termino dizendo algo para o meu irmão Josué, para o meu irmão Alan e para todos os outros meus irmãos queridos. Quero dizer algo para você que está me ouvindo nesse momento e dizendo que isso serve para mim também, que eu estou falando, que estou transmitindo. Mateus capítulo 7, ele também fala, muitos naquele dia, eles virão até a minha presença e dirão, Senhor, no teu nome, Senhor, eles dirão assim como eu, estou rindo, feliz, Senhor, no teu nome, nós expulsamos demônio. Olha, o nome de Jesus funcionou. Nós expulsamos demônio. Nós curamos muitos enfermos, está vendo? Funcionou. Nós curamos. Nós fizemos muitos milagres extraordinários, é verdade. E eles vão esperar receber um galardão bem grande de Jesus, né? Aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim para eles, calma aí. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, eu não reconheço vocês. Vocês usaram o meu nome. E é claro, no meu nome tem poder, meu nome tem validade. No meu nome vocês fizeram tudo isso, mas e no nome de vocês? O que foi que vocês fizeram? Sabe o que vocês fizeram? Vocês praticaram a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? É aquilo que seria a causa do esfriamento da igreja nos dias de hoje.
Por aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Vocês que dizem ter curado e feito tantas coisas no meu nome, vocês fizeram foi esfriar o coração das pessoas em relação a me desejar, a querer estar na minha presença, porque vocês me apresentaram como sendo um Deus egoísta, um Deus mesquinho, um Deus avarento, um Deus radical, um Deus louco, um Deus abstrato, um Deus esquizofrênico. Meu Deus do céu, irmãos, que nós abramos os nossos olhos. Não sejamos como esses que dizem, eu estou vendo o resultado. Eu orei, curou, então é Deus, Deus está comigo. E naquele dia, meu irmão, tenha discernimento, tome cuidado com as loucuras que se anda fazendo por aí. Sendo assim, eu não vou dizer mais hoje não, vou deixar para falar um pouquinho amanhã. Senão você não vai dormir direito hoje. Você venha ter sonhos com o Senhor Jesus. E que o Senhor mostre a sua graça e a sua misericórdia e o seu favor. Eu quero orar. Vamos orar comigo? Quem quiser orar, vamos orar. Esse é o momento da oração. Eu não pensei em nada para falar. O que eu estou falando aqui é algo que veio no meu coração e é continuação de tudo aquilo que eu tenho dito todos os dias. Mais um capítulo está sendo dito. A Bíblia simplesmente fizeram como um sanduíche. Colocaram o Antigo Testamento e o Novo junto e prensaram. Aí o que acontece? Está todo mundo cultuando o livro. Você tem que cultuar Jesus. Jesus é maior do que o livro. Jesus é maior do que a Bíblia. É assim que nós temos que ver. Senhor, abençoa os meus irmãos de todos os lugares, de todas as nações. Meu Deus, os abençoas, meu Deus, com a tua bênção, meu Deus, que produz vida, que produz, meu Deus, transformação e mudança. Assim como eu ministrei, Senhor Deus, na segunda-feira. Levanta aqueles que estão, meu Deus, caídos e que estão presos dentro dos seus túmulos, Senhor. Que eles venham ressuscitar, que eles venham sair para fora. Meu Deus, eu oro para que sepulturas abram-se agora no mundo espiritual. Eu oro para que pessoas venham se levantar. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, assim como a nossa irmã Lúcia Alvim. Meu Deus, que palavra bonita ela disse, olha, após estar vivendo um dia após o outro, desejando a morte, ela disse, olha, todo mundo me ama, então se todo mundo está desejando o melhor para mim, eu vou me levantar. É assim, meu irmão, se levante. A minha oração é para que você venha se levantar. Senhor, manifesta o teu poder e cura a vida de homens, de mulheres, meu Deus, sendo enfermidades espirituais ou no corpo físico, não importa a moléstia, meu Deus, a maldição que esteja sobre a vida dessa pessoa, eu oro dizendo, saia, em nome de Jesus, que a tua luz resplandeça, meu Deus, em nossas trevas, Senhor, que tudo aquilo que era obstáculo caia por terra. Tira, meu Deus, tudo aquilo que algema, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que prende o teu povo, meu Deus, e impede eles de ver, impede eles de ouvir, impede eles de enxergar, Senhor, a tua verdade, meu Deus. Ajuda, meu Deus, o teu povo sofrido. Abençoa, meu Deus, os nossos irmãos que estão, meu Deus, até mesmo doando as suas próprias vidas em favor, meu Deus, do reino de Deus, que não tem a sua vida como sendo ela própria. Aqueles, meu Deus, que não deixaram de pregar a tua palavra, que continuam sendo uma testemunha fiel, que não olham para a palavra e só procuram dinheiro, meu Deus, e coisas que vão alimentar o ego e satisfazer os desejos pecaminosos do teu povo, Senhor, que ao invés de mudar a realidade do teu povo, só faz eles ficarem cada vez mais dependentes, mas dependentes no que diz respeito a querer cada vez mais, Senhor. Senhor, são homens insaciáveis, meu Deus, que não aprenderam ainda, Senhor, não aprenderam a se contentar com aquilo que tem, que ainda não entenderam o que o Senhor disse. Eu sou o Senhor, eu sou o vosso ajudador, nunca vos deixarei, nunca vos desampararei. Que esse mandamento do amor esteja impregnado no nosso coração. Aquele que é de Deus e que diz que é de Deus, ele precisa amar o teu próximo, porque aquele que não ama o próximo, o que se diz é que ele não pode amar a Deus. Senhor, aquele que te ama é aquele que guarda as tuas palavras, ele será amado do Pai, e só haverá, meu Deus, essa fusão entre o Pai, o Filho e o Espírito nas nossas vidas, quando nós amamos, porque o Senhor vem e faz morada em nós. Que o teu Espírito agora, meu Deus, traga libertação, meu Deus, de espíritos malignos, que traz, meu Deus, pesadelos, que traz fobias, que traz
traumas, medos, angústias, Senhor, coisas, meu Deus, que são carregadas desde a meninice, Senhor, desde a mais tenra idade, que ainda acompanha essa pessoa que já é um adulto, Senhor, mas vive a realidade do medo, o enclausuramento, meu Deus, de um fantasma do passado. Mas eu oro repreendendo isso, e eu estou dizendo, Senhor, essa pessoa vai crescer, e vai reconhecer o teu poder, a tua glória, meu Deus, a tua grandeza, porque o Senhor é grande em força e forte em poder. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, obstáculos caindo por terra. Eu declaro, meu Deus, escamas caindo por terra agora. E eu declaro que o Evangelho chega no coração das pessoas, para a honra e a glória do teu nome. Que assim seja feito. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Obrigado e até a próxima. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.